todo mundo no mudo. Beleza. Então, tranquilos, né? Então, quando nós falamos de intimação, nós estamos falando de comunicação dentro dos procedimentos, né? Dentro do processo em si, tá certo? Você tem lá, o 269 fala da faculdade que os advogados têm, por exemplo, para promover a intimação do advogado da outra parte, né, por meio do correio, ou mesmo juntando nos autos, né? E aí você teria uma possibilidade também, né, de fazer essa intimação, tá? O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia de despacho ali, tá? Então é tranquilo isso. Lá no 269 fala da intimação de entes públicos, lembra disso? Lá no parágrafo terceiro, acho que é terceiro, né? Fala que esses entes públicos, né? Então tem que se fazer a intimação frente ao órgão da advocacia pública responsável pela representação lá daquele órgão, tá? Então é oficial, beleza? Lembrando que na prova começa lá em citação, mas aí eu falei para você, olha, os procedimentos ligados à intimação seguem os procedimentos ligados à citação, tá? Então não teria grandes problemas, né? Você não tem previsão para... Nós chegamos a comentar, né, da questão eletrônica, que o Código de Processo Penal não tem aí a previsão para a intimação eletrônica, tá certo? Mas tem uma discussão lá no CPC, lembra que nós citamos várias vezes o CPC, falando sobre a questão no 196, né? Confere lá nas suas anotações, 196, falando da competência ao Conselho Nacional de Justiça, né, e aos tribunais de forma supletiva para regulamentar a comunicação eletrônica, tá? Isso é 196 do CPC, tá certo? Então é importante pensar que existe uma previsão, né? O artigo 370 lá do Código de Processo Penal fala do uso, né, daqueles dispositivos ligados à citação. Tá? Lá no caput do 370, então também pode dar uma olhadinha nas suas anotações. Então o modelo é o mesmo modelo da citação. Intimação usa o mesmo modelo da citação, tá certo? É importante nessa discussão aí. O parágrafo 1º, né, lá do 370, eu lembro que a gente frisou várias vezes a questão do parágrafo 1º do 370, do CPP, né, que é a intimação do defensor, né, do advogado e assim por diante, é feito por publicação no órgão incumbido pela publicidade dos atos judiciais da comarca, né? Então, se não tiver o nome do acusado, por exemplo, é nula a intimação, tá? Bom, depois nós citamos também essa intimação via postal, né, prevista no parágrafo 2º, tá certo? E falamos da questão da lei que regulamenta essa questão das citações eletrônicas, a Lei 11.419, tá, 2006, lá no artigo 5º, né? No parágrafo 1º. Ele fala no caput, ele está falando sobre intimações, né, feitas por meio eletrônico em portal próprio, tá certo? Então é importante pensar nisso, tá? Então aí, se você tiver a intimação feita lá pelo sistema eletrônico, vale o momento da consulta. Isso também é muito importante que nós tenhamos ciência, tá? Lá no parágrafo 2º do 370, né, caso não haja órgão de publicidade aí dos atos, né, judiciais, então você tem a intimação feita pessoalmente, tá? Pessoalmente, por mandado, tá? Aí, nesse caso, é um meio que tem validade, né? A intimação pessoal, ela dispensa as outras, né, os outros procedimentos, tá? E eu lembro que nós falamos várias vezes do parágrafo 4º aí desse 370, que a intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será sempre pessoal. Aí eu falei, inclusive nas questões, que a intimação pessoal ela é uma regra, tá?
Então é importante pensar nisso. É admissível também a intimação por meio de despacho na própria petição, é o que está falando o artigo 371 lá do Código de Processo Penal, tá? E aí você tem esse cenário também de marcar a instrução, audiência de instrução e julgamento, lembra? Né? Que ela é marcada, ela pode ser marcada, né? Quando adiada, ela pode ser marcada na própria petição. Tá? O juiz marca lá na própria petição e aí eu já tenho, né, um comunicado, tá certo? Já vale como comunicado, tá certo? Então é importante pensar nisso. Nós temos também os procedimentos, né? Nós falamos de procedimentos na última aula, aliás, a segunda parte da aula, né? Falando que processo e procedimento são elementos que estão conectados, mas não são exatamente as mesmas coisas. Processo é a sequência de atos que estão vinculados, né, dentro de uma história, né? E essa história tem a finalidade de proporcionar ao juiz, né, a oportunidade dele conhecer os fatos para aplicar, né, a lei, tá certo? E o procedimento é o conjunto de modos, né, de procedimentos literais, né, de ações, né, em que o processo vai se desenrolando, tá certo? Então há uma relação direta entre processo e procedimento. É uma garantia, digamos, uma garantia não só constitucional, ela é uma garantia fundamental, né? Com o devido processo legal, né? O procedimento integral, né? Garante uma defesa efetiva a quem está sendo acusado, tá certo? Então nós temos direito a um procedimento e isso é uma garantia fundamental, tá? Há uma competência, inclusive, que eu citei para você lá no artigo, qual foi, da Constituição? 24, né, inciso 11, falando sobre, né, a competência concorrente para legislar, né, sobre procedimentos em matéria processual, tá bom? E aí, em resumo, nós temos 3 procedimentos, né, que nós temos que ter atenção. Não são só os 3, né, mas eu tenho o procedimento ordinário, eu tenho o procedimento sumário e temos o sumaríssimo. Tá? E depois nós temos os especiais, que nós vamos tratar hoje. A nossa aula hoje continua sendo... Eu só dei uma invertida e vou falar dos procedimentos especiais e a gente já entra em tribunal do júri, tá? Vai ficar uma aula inteira só por conta de tribunal do júri para ver se a gente consegue acabar, senão a gente usa a aula seguinte também, certo? Então, procedimentos ordinário, sumário, sumaríssimo, os especiais, tá? Incluindo o tribunal do júri, tá? E aí é importante pensar que no procedimento comum, então comum e especial, né? Em regra todo mundo lembra, né? Comum e especial. No procedimento comum, então nós temos ordinário, sumário e sumaríssimo. E aí você tem uma regra, que é a pena, né? Quando a pena é superior a 4 anos, aí nós temos o procedimento comum ordinário, tá? Quando a pena, a sanção máxima combinada, ela é inferior a 4 anos, nós temos o sumário, tá? E todo aquele crime, né, que o potencial ofensivo é menor, a gente fala que o procedimento seria em juizado especial sumaríssimo, tá bom? Então essa seria a regra. Aí o tribunal do júri é um procedimento especial, tá? Então a gente vê hoje aqueles procedimentos especiais dos crimes falimentares, responsabilidade de funcionário público, crimes contra a honra, propriedade imaterial e restauração de autos, tá? No processo, beleza? E tribunal do júri na sequência. Então, como eles são numerosos, né, mas podem ser mais rápidos, aí eu coloquei eles na frente, tá? E depois a gente fica por conta mais tranquilo com relação à questão do tribunal do júri, tá? Essa perspectiva de começar o processo, né, o ajuizamento da ação penal ocorre, lembra sempre, né, com o recebimento da denúncia ou da queixa, tá? Então aí vem a citação no prazo de 10 dias, conforme o 396, né? Então isso é importante, essa regrinha que você tem que seguir aí lá do Código de Processos, né? Lembra que a citação por edital ela pode ser feita, e aí, nesse caso,
prazo é diferente, né? Quando você tem o comparecimento pessoal lá do acusado, é que vai começar a contar prazo, tá? No caso da citação por edital, né? Aí o que acontece? O acusado tem que fazer o quê? Ele tem que elaborar uma resposta, né? Ele tem que contratar, na verdade, um advogado, né? Que vai elaborar uma petição para defendê-lo. Ele está sendo acusado de um ou mais crimes, aí eu tenho que fazer uma resposta à acusação, e na resposta à acusação, né, nós temos a defesa prévia, tá? Aí aquele resumão de toda a defesa, alegando nas preliminares aí, né, as falhas, os vícios, né, todos os problemas vinculados à possibilidade excludente de ilicitude, né, oferecimento de documentos, de provas, né, o rol de testemunhas, tá certo? Até para eu tentar conseguir uma coisa. Lembra que nós falamos? Nós estamos perseguindo o que nesse caso? A absolvição sumária. É a nossa primeira tentativa, tá? Então, absolvição sumária, né? Se você tiver, por exemplo, situações de causas de excludente de ilicitude, lá do 23, né? Do Código Penal, das excludentes de culpabilidade, né? A questão do fato não constituir crime, ser fato atípico. Citamos também o caso das excludentes, da extinção, melhor dizendo, da punibilidade. Nós falamos sobre isso, né? Lembra? Lá no artigo 107, tá? Nós temos algumas situações que nos permitem isso, tá? Bom, mas se eu não conseguir absolvição sumária, aí nós teremos que marcar uma audiência, né? E o juiz vai designar essa audiência de instrução e julgamento, né? Aí vem a intimação do acusado e do defensor, tá? Aí entra a intimação, nesse caso, Ministério Público ou, né, o caso de querelante, se for o caso, né? Aí vem a audiência de instrução e julgamento, em única audiência, nós estamos, né, no procedimento ordinário, tá? Então vai ouvir lá o ofendido, as testemunhas de acusação, de defesa, na ordem, lembra que tem que seguir a ordem certinha. Se for o caso, né, esclarecimento dos peritos, né, qualquer tipo de acareação, tá? Reconhecimento de pessoas, de materiais, de coisas que estão dentro do quadro de provas, tá? E, óbvio, interroga-se o acusado aí, tá? Então, aí isso está disciplinado lá no artigo 400 do Código de Processo Penal, tá certo? Então, é importante pensar nessa lógica. Claro que nós podemos ter muitos acusados, né? Então, isso depende aí o que vai acontecer se nós tivermos vários acusados? O juiz pode estabelecer que as alegações finais sejam feitas por escrito. Aí tem um prazo de 5 dias para que isso seja feito, tá? E ele pode proferir a sentença em 10 dias, tá? Conforme está estabelecido lá no 403 do Código de Processo Penal, tá? Bem, no procedimento sumário, aí a sanção seria inferior a 4 anos, tá? Então, você tem o mesmo procedimento, recebido a denúncia ou a queixa, né, um rol de 5 testemunhas, né, citação do réu para resposta à acusação e o prazo de 10 dias, tá? Tem que fazer defesa prévia do mesmo jeito, né, contendo aquelas, né, todo aquele rol que nós comentamos, né, de matérias de interesse do acusado, as preliminares, justificações, os documentos, especificação de prova e as testemunhas, tá? Bom, apresentou a defesa, né? O juiz pode absolver ou não, né? Não havendo a absolvição, de novo, a audiência de instrução e julgamento, que é única, num prazo de 30 dias, tá bom? Então, isso seria esse cenário aí, né? Aí vem as declarações do ofendido, os depoimentos, lá na audiência, tá certo? É importante pensar nessa lógica, né? Finalzinho, colheita de provas, né? Então você tem debates orais por 20 minutos, né? E aí vem esse detalhe, né? Você tem aí cada um fazendo as suas considerações, né? Você tem aí a possibilidade de aumentar o prazo para a fala, né, das partes aí, dos defensores, né, e dos acusadores, tá certo? Aí você tem uma sentença ao final, né, dessa fala, tá certo? Então é importante pensar que ela é mais célere, ela é mais rápido ainda é o procedimento
sumaríssimo, né? Daí o nome, né? Que aí você tem crimes com menor potencial ofensivo, conforme está descrito lá no inciso 3º do 394 do CPP, tá? Aí nós somos levados para a Lei 9.099, tá certo? A Lei 9.099 é a lei que trata, né, dos juizados especiais, ela é de 1995. Lá no artigo 62, né? 62. Confere aí para mim, né? Processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade, né? O objetivo é reparar danos, evitando aí a pena, né, privativa de liberdade, tá? Então seria uma alternativa extremamente importante, né, nesse sentido, tá? Para garantir um pouco mais de justiça nesses quadros, né, nós teríamos essa possibilidade, tá? Bom, nós continuamos falando de procedimentos, né? A diferença agora é que nós estamos falando de procedimentos especiais, tá? Então aqui, ó, eu coloquei para você procedimentos especiais, né? E nos procedimentos especiais nós temos aqueles conjuntos, né, que vão versar sobre crimes falimentares e tudo mais, né? Então aqui é o seguinte, há uma discussão, né, sobre a aplicação da Lei 9.099 nos procedimentos especiais, porque ela é aplicado aos crimes de menor potencial ofensivo, né? Aos crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, né, cuja pena ela seja de até 2 anos, tá? Até 2 anos, né? Sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então tem todo um conjunto de exigências, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver primeiro os procedimentos especiais relacionados com a Lei 9.099. Então olha só a nossa situação, ó. Nós temos aí em 2006 uma lei, que é a Lei 11.313, que faz algumas alterações pontuais aí na Lei 9.099, né? Sobretudo no que tange aos artigos 60 e 61, tá? Então, muito interessante isso aí, tá? E faz uma mudança também no artigo 2º da Lei 10.259, que trata da competência dos juizados especiais criminais no âmbito da justiça estadual e federal. Tá? Então, olha só, temos alterações pontuais em artigos das leis que versam sobre juizados especiais. E para isso, a melhor coisa que a gente faz é analisar os artigos que sofreram as alterações, né? Então, no primeiro caso, o artigo 60 fala que o juizado especial criminal, GCRIM, né, provido por juízes togados ou juízes togados e leigos, eventualmente tem lá um processo seletivo para juiz leigo. Aí basta ser bacharel em direito, tem que olhar o edital, talvez experiência aí na área jurídica de um determinado tempo, não sei se tem 3 ou 5 anos, né? Tem que olhar lá o edital, tá? Mas aí não é um juiz, né, togado, é um juiz leigo, mas tem que ser bacharel em direito, tá? Tem competência para conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência, tá? Beleza. Então, nesse caso aí, referenda-se à lógica das infrações de menor potencial ofensivo. Então, primeiro detalhe importante. E nesse artigo, o parágrafo único vai falar do Instituto da Transação Penal, né? Então, é importante pensar aí nessas alternativas, tá bom? Então, temos que lembrar lá da teoria da pena, falando das questões vinculadas, por exemplo, ao desencarceramento, ao sistema prisional, né, caótico que nós
Então tem uma série de situações aí que são pertinentes a uma legislação mais evoluída, eu diria, que não vai pensar só no encarceramento, tá? Então esse é um pensamento importante. No parágrafo único, então, fala assim, ó, na reunião de processos perante o juízo comum ou no tribunal do júri, decorrente da aplicação de regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição de danos, tá? Então, nem sempre, vamos entender a lógica da transação penal daqui a pouquinho, mas nem sempre cabe a transação penal, tá? Que é um benefício. Enxerga-se transação penal, né, como benefício, mas nem sempre, em decorrência da conexão com outros crimes, né? Aí você tem concurso de crimes, aí a pena vai aumentando, então realmente não lembra que nós temos concurso, né, formal, material, né, crime continuado. Então essas situações elas podem retirar, né, a situação do procedimento aí do juizado especial, tá? Por quê? Porque aí eu teria conexão com outros crimes e aí a pena tende a aumentar, tá bom? Então esse é um cuidado que tem que se ter, né, dentro desse cenário aí, tá? Bom, ainda assim, a Lei 11.313 trouxe alterações, né, no artigo 61 também, falando assim, ó, eu tenho ele aqui, né, ó, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para efeitos dessa lei as contravenções penais, todas elas, e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Então, nós temos aí problema com o tamanho da pena, tá? Então, isso é importante. E houve também alteração lá no artigo 2º, né? Então, a gente já sabe o que é o crime de menor potencial ofensivo. O artigo 61 da lei 9.099 traz para nós, que consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, né, as contravenções, estão todas elas, e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Então, até 2 anos, tá? Aí pode ter multa ou não, acumulada, tá? Bom, fechou aí, né? Todo mundo entendeu que o procedimento do juizado especial pauta-se no menor potencial ofensivo do crime, tá? E isso é estabelecido em regra geral com as penas máximas, tá? Então, acima de 4 anos, você vai ter aí o ordinário, né? Abaixo disso, né, o sumário, né, e depois o sumaríssimo, aí, como os crimes de menor potencial ofensivo, disciplinados pelo artigo 61 da Lei 9.099, tá? Bom, com relação a juizado especial criminal, né, civil criminal, no âmbito da Justiça Federal, a Lei 10.259, lá no artigo 2º, tá aí na tela, né? Fala o seguinte, ó, compete ao juizado especial federal criminal processar e julgar os feitos de competência da Justiça Federal relativos a infrações de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras também de conexão e continência, né? Na reunião de processos, perante juízo comum, lá no parágrafo único, ou o tribunal do júri, decorrente, né, das regras de conexão e continência, observar-se os institutos de transação. E a transação, nós vamos ter que falar um pouquinho dela aí, né? Então vamos lá, vamos falar da transação. O fato é que nós já conseguimos entender que crime de menor potencial ofensivo é aquele que tenha, né, pena máxima de até 2 anos, ou não superior a 2 anos, e todas as contravenções, tá? Então nós já sabemos disso, beleza? A transação penal, ela também está disciplinada lá na Lei 9.099. No artigo 76 da Lei 9.099, nós temos a disciplina, né, da transação, tá? Então, olha só. Então tá aí, transação penal. Legal aqui o seguinte, ó, dá uma olhada no caput, né? Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada,
né? Que aí, né, a maioria delas, né, os crimes dolosos são de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o MP poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multas a ser especificada na proposta. Bom, o que é isso, né? Então, veja bem, tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento do processo, lógico, né? Porque se for arquivar, fica arquivado, pronto. Né? O MP poderá propor. Então, quem faz a proposta, a competência para propor é do MP. Aplicação imediata de PRD. Você lembra de uma coisa, né? Vamos lembrar de uma coisa? Lá no Código Penal, pelo menos, na parte especial, PRD não figura como pena ou preceito secundário principal. Vou falar de novo, né? Lembra disso? Ó, você pegar lá os crimes que nós temos no Código Penal na parte especial, tá? Se você pegar esses crimes lá no Código Penal, não tem PRD como pena principal. Só tem PPL, pena privativa de liberdade e multa. O que é feito? É feito, né, uma transformação, né, uma conversão da PPL em PRD, conforme o caso. Tá? O que está acontecendo ali? O que o artigo 76, lá da Lei 9.099, o que ele está propondo? Que de plano já o MP, no caso, né, de ação penal pública incondicionada, que a condicionada vai depender da representação da vítima, não é? Se não foi arquivado, óbvio, certo? O MP, então, ele poderá, não necessariamente ele vai, mas ele poderá aplicar, né, propor, e aí a parte tem que aceitar ou não, tá? A PRD de cara, tá? Ou multas, né? Entendeu? Então, ele vai elaborar uma proposta e oferecer para o acusado, tá bom? Tem vantagem? Tem muitas vantagens, tá certo? Bom, primeiro que aí não teria aplicação de PPL, tá? Então, olha o parágrafo primeiro, ó. Nas hipóteses de ser a pena de multa única aplicável, o juiz poderá reduzi-la à metade, tá? No parágrafo segundo, não se admitirá a proposta se ficar comprovado. Então, ele não terá direito à transação penal, tá? Esse acusado, então, não terá direito à transação se, né, se enquadrar aí em algumas situações aqui do parágrafo segundo, né? O parágrafo segundo tem lá 3 incisos, tá bom? Ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a PPL por sentença definitiva. Então, você já foi condenado, né? Se ele já tem uma condenação a PPL, tá? Já em sentença definitiva, então esquece. Não tem direito à transação. Tá? Porque na transação ele vai receber uma PRD, né? Ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos. Não é reincidência, viu? Não é reincidência, né? Aqui, ó. Ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos desse artigo, tá? Então, isso aí não vai ter direito, beleza? Não indicarem os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente. Lembra onde está isso aí? Isso é o que está lá no artigo 59 do Código Penal, né? Bem como motivos, circunstâncias. Isso aí são as chamadas circunstâncias judiciais, se necessária e suficiente adoção da medida. Então, quem vai avaliar isso, né? O juiz faz essa avaliação, porque elas são chamadas de circunstâncias judiciais, tá? Então, se as circunstâncias judiciais não sinalizarem, ele não vai ter o direito, tá? À transação penal, ok? Outra coisa importante, a pessoa acusada, o infrator, ele tem que aceitar, né? Ó, a transação. Então, tá lá no parágrafo terceiro, aceita a proposta,
pelo autor da infração e seu defensor será submetido à apreciação do juiz, tá? O MP oferece a parte, né, que é o autor do crime, mais o defensor, mais o advogado, analisam as possibilidades, aceitam ou não. Ele pode não aceitar. Mas se ele aceitar, aí o juiz vai fazer a apreciação, né? Então, lá no parágrafo 4º, acolhendo a proposta do MP, aceita pelo autor da infração, o juiz, então, agora vai aplicar a pena restritiva de direito ou multa, tá? Que não importará em reincidência, né? Sendo registrada apenas, então não vai gerar reincidência, tá? Aquele que teve o benefício da transação, ele não se torna reincidente, tá? Então há um registro, por quê? Porque num prazo de 5 anos ele não pode ser beneficiado de novo. Mas não gera reincidência. Certo? Da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá apelação, né, referida lá no 82. Então cabe apelação nesses casos, tá? Normal, em termos de procedimento. A imposição de sanção de que trata o parágrafo 4º, né, desse artigo, não constará de certidão de antecedentes criminais. Não gera antecedente, não é reincidente, né? Salvo para o fim do mesmo dispositivos, né? Lembrando aí dessa questão que ele não pode ter o benefício 2 vezes no prazo de 5 anos, tá? E não terá efeitos civis, cabendo ao interessado propor ação cabível no juízo. Então não é aquele título executivo que a sentença penal gera, tá? Tudo bem? Tranquilos? Beleza. Entendemos o sistema da transação? Alguém quer fazer pergunta? Tá tranquilo? Transação penal, entendemos, né? Beleza. Então vamos lá. Agora tem vários outros procedimentos pequenos, né, que eu vou fazendo abordagem sobre eles, certo? Bem tranquilo, até a gente chegar no tribunal do júri, tá? Ver se a gente consegue pelo menos começar o tribunal do júri hoje, tá bom? Pode falar, quem que é? Marcelo. Ô, Marcelão, beleza, cara? Beleza. Rogério, me surgiu uma dúvida aqui. Pode falar. Vamos supor que o réu lá está passando por 2 processos diferentes e os 2 processos que ele está passando são passíveis de transação penal. Ele pode escolher qual que ele vai aceitar? O Ministério Público pode indicar um ou outro? Como é que funciona? Pode sim. Agora tem que ver essa conexão, viu, Marcelo? Porque, de repente, na conexão desses crimes, não caberia, tá? Então tem que analisar o caso concreto, mas é possível sim, certo? Agora, quando você tem aí a conexão, pode ser que, né, somado as penas aí, ele não teria o direito, tá? Aí o Ministério Público nem oferece nesses casos. Entendeu? Mas é possível, desde que na conexão as penas não sejam elevadas, não sejam concomitantes, né? Para ele ter o direito, tá? Porque a transação, na verdade, é um benefício. Então, nessas condições, se o próprio Ministério Público, bem como o juiz, na análise das circunstâncias judiciais, verificar que a medida não teria eficácia, aí ele não é oferecida a ele, tá? Porque depende muito do tipo de crime, né? Ah, entendi. Tá? Beleza? Então tá, vamos lá. Mais alguma pergunta? Rogério, aí essa transação penal é feita nos 3 tipos de procedimento? Não, ordinário. aqui no juizado, dá para fazer no juizado especial, né? No caso, aí dependendo do tamanho da pena. Porque normalmente ela também implica em pena pequena, viu? Menor que 2 anos. Então, pelo tamanho da pena, já seria no juizado especial criminal. Não. Tá? Obrigado. Beleza. Procedimento da Lei 9.099 nos crimes contra idosos. Tá? Ó, adoção do procedimento previsto na Lei 9.099 para crimes contra idosos. O Estatuto do Idoso é a Lei 10.741/2003, né? E lá no artigo 94, tá, os crimes previstos nessa lei, cuja pena máxima, né, não ultrapassa 4 anos, aplica esse procedimento previsto lá na Lei 9.099, tá? Então, assim, vou aplicar o procedimento, mas não comportaria aí
o juizado especial no sentido da pena. Veja que aqui ele está falando que a pena é inferior a 4 anos, portanto, tá? Lá o crime de menor potencial ofensivo até 2 anos, tá bom? Então, nesse caso aqui, a depender do crime, violência e tudo mais contra o idoso não comportaria, tá? É só no que couber, quando a pena máxima não ultrapassar os 4 anos, tá? Aí a própria lei indica, né, o procedimento lá da Lei 9.099, tá certo? Mas não pode ter violência contra a pessoa, porque senão deixa de ser um crime de baixo potencial ofensivo, né? Não são crimes não violentos, ou, né, que envolvam grave ameaça também, tá? Então é possível você ter alguns procedimentos aí no juizado especial, né, no caso do crime contra idoso, tá? Nos crimes falimentares, aí ela já é mais complexa do que simplesmente indicar se o procedimento pode ser realizado por meio, né, do rito do juizado especial, tá? No caso do crime falimentar, aí nós temos uma dificuldade maior, né? Primeiro porque podem ser cometidos N crimes, né, dentro dos crimes que envolvam a falência da empresa, tá certo? Então esse também é um detalhe importante, até porque, imagina, crime falimentar, eu vou considerar o conjunto, né? Porque eu não considero, para efeito de concurso de crime, né? Você considera o crime falimentar em si, você não considera cada ato isoladamente por causa dessa perspectiva lá daqueles concursos. Lembra? Concurso material, formal, crime continuado, né? Então, nessas condições, nós temos algumas regras que podem ser utilizadas, inclusive do Código Penal, sobre a lógica do concurso de crime, tá? Bom, aí nós temos mudança na lei, né? Da lei de crimes falimentares, né? Antigamente nós tínhamos a concordata para depois se estabelecer a falência, né? Hoje nós temos a recuperação judicial, né? Lei da empresa aí fazendo esse processo. Então, a Lei 11.101 é de 2005, tá? Ela que vai regulamentar esse quadro da recuperação judicial. E como comporta muitas possibilidades de fraudes, de crimes, né? Então, aí você tem lei específica, tá? Lembrando que aí nós temos o princípio da especialidade, tá? Então, regula a recuperação judicial, né, a extrajudicial, a falência do empresário e da sociedade empresária, tá? E aí você tem mudanças. Essa lei, ela trouxe mudanças no que tange aos artigos do Código de Processo Penal, tá? Que versavam sobre esses procedimentos de crimes falimentares, tá certo? Procedimento para apurar crimes falimentares passou para o contexto da legislação especial. Então você sai da legislação geral. O que é a legislação geral? O Código de Processo Penal, tá? Então o Código de Processo Penal é a regra geral. A Lei 11.101 promoveu mudanças aí, introduzindo, né, inovações dentro da própria lei, que a lei traz lá no artigo 168 até 178, tá? Então, olha só, procedimentos importantes que nós temos aí nessa lei, olha só o artigo aqui, ó, deixa eu colocar para você, tá? Tá lá, o procedimento penal na Lei 11.101, então tem lá uma rubrica, né, inclusive, com o procedimento penal, tá? Lá no artigo 183, ele fala que compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, né? E é um processo complexo, né? Até que se estabelece aí, né? Até que se aprova a recuperação judicial, tá certo? Conhecer a então, compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, conhecer a ação penal pelos crimes previstos nessa lei, tá? Então aí no 183 ele estabelece competência, tá? No 184 aí ele fala que os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Tá?
E aí um detalhe interessante, ó, decorrido o prazo que se refere lá no 187, parágrafo 1º, sem que o representante do MP ofereça denúncia, qualquer credor habilitado ou administrador judicial poderá oferecer ação penal privada subsidiária da pública. Olha o detalhe, hein? Então, porque você tem várias pessoas que são credores, não receberam, né? Trabalhadores, bancos, fornecedores de insumos, né? Então, prazo decadencial é de 6 meses, né? O artigo 185, né, recebida a denúncia, a queixa, observar-se-á o rito previsto no artigo 531 e 540 lá do CPP. Né? O processo, então, segue o rito sumário. Quando você pega lá o 531, você está lá dentro, né, do procedimento ou do rito sumário, tá certo? Então, esse também é um aspecto de maior complexidade. Aqui não cabe juizado especial, não cabe procedimento que seja célere, né? O processo é bem mais lento, tá certo? Seguindo aí, inclusive, olha, ele fala que no 186, no relatório previsto na linha e do inciso 3º do caput do artigo 22 dessa lei, o administrador judicial apresentará ao juiz da falência exposição circunstanciada, considerando causa... Aí vem, né, um relatório, procedimento do devedor, antes e depois da sentença, outras informações detalhadas a respeito da conduta do devedor e de outros responsáveis, se houver, por atos que possam constituir crime relacionado com a recuperação, tá? Então, veja, e como muitas vezes nós estamos falando de empresas de grande porte que acabaram entrando, né, num quadro de recuperação, tá? A exposição circunstanciada será instruída com o laudo do contador encarregado, né? Então, você tem também o acompanhamento técnico, tá certo? Aí vem lá o 187 dizendo o seguinte: intimado da sentença que decreta a falência ou Conselho de Recuperação Judicial, porque aí você pode salvar a empresa. Antigamente era mais difícil salvar a empresa, né? Porque aí entrava em concordata, normalmente falia. Aqui ainda com a recuperação judicial você tem algumas possibilidades, considerando a função social da empresa, viu, gente? Papel social que a empresa tem dentro da sociedade, né? Porque emprega pessoas, movimenta a economia, tá? Verificando a ocorrência de qualquer crime previsto nessa lei, promoverá imediatamente a competente ação penal ou, se entender necessário, abertura de inquérito policial, tá? Então, ou já entra direto com a ação, ou, se for necessário apurar dados, né, com relação à prova e tudo mais, aí começa lá o inquérito, né? Abre o inquérito, tá? O prazo para oferecimento da denúncia, o 46 lá do CPP, né? Então você tem esse detalhe. E aí, olha só, eu tenho um cenário, né? Em que ele fala, ó, salvo se o Ministério Público, estando o réu solto ou afiançado, decidir aguardar, cadê? Passou demais, aguardar a apresentação da exposição circunstanciada. E vocês vão ver isso também lá, não sei se já fizeram, direito empresarial, né? Aqui a gente só fala um pouquinho em breve dos procedimentos, né? Mas a discussão de funcionamento da empresa dentro, não sei se já fizeram, né? O direito empresarial, tá? Então, tá aí esse quadro. E aí vem lá, ó, no parágrafo 2º, fala que em qualquer fase processual, surgindo indícios da prática de crime previsto nessa lei, o juiz da falência ou da recuperação extrajudicial vai cientificar o MP, né? Então, de qualquer forma, subsidiariamente você vai usar o Código de Processo Penal, mas o que nós utilizamos aí, o procedimento, é a própria Lei 11.101, tá? Essa seria um princípio, né, de especialidade, tá? Então, o princípio de especialidade, existe lei específica. Então, nessas condições, eu não uso a regra geral do Código de Processo Penal, ele entra, né, como dispositivo que seria subsidiário, tá? Tranquilos? Então, esse seria o procedimento no caso dos crimes falimentares. O que eu tenho que gravar? Que eu tenho lei específica para isso, tá? E a lei é 11.101, né? E que o Código de Processo Penal ele é subsidiário nesse caso, tá? Crimes de responsabilidade de funcionários públicos, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa em relação ao que passou? Rogério. Sim?
Eu tenho uma dúvida a respeito do tópico anterior. O crime de receptação sentenciado em 3 anos pode ser cumprido mesmo no juizado por ter passado dos 2? Porque nesse caso aí, se ele já foi sentenciado, como é que você falou? Eu não entendi a sua fala. Falei assim, Tá dando o crime de receptação foi sentenciado em 3 anos, ele pode ficar no juizado criminal? 3 anos? Não, Sim. ele tem que ser menor de 2, né? Que é de menor potencial ofensivo. Se não tiver conexão, às vezes ele não tem conexão, aí pode. Mas se tiver conexão, que normalmente tem conexão com outros crimes, né? Tá? Aí então, não somente pode. por ter passado, por ter sido ocorrida a sentença de 3 anos, ele tem que ter antecedentes em outros processos? Ele vai analisar as circunstâncias judiciais nesse caso, né? Para verificar. O juiz vai fazer a análise das circunstâncias judiciais. Sim. Tá? Obrigado. Beleza? Mais alguma pergunta? Beleza, então vamos lá. Procedimento dos crimes de responsabilidade de funcionário público, né? Então, aí é interessante observar uma coisa, né? Que a doutrina faz uma separação aí, né? Que seria os crimes funcionais, né? Que a terminologia de procedimento de crimes de responsabilidade do funcionário público não seria adequado, considerando nós teríamos basicamente esse quadro de crime funcional. Pois não? Quem está falando? A Mariana. Professor, deixa eu te falar. Oi. Pode falar. Sobre a matéria passada, porque acho que meu microfone deu um problema. Tá. Com reincidência pode recorrer? Depende, mas em qual circunstância? Ele tem ele é reincidente, ele pode recorrer ao juizado especial? Pode, isso aí não tem problema, né? Agora, às vezes o que não vai acontecer é ele receber o benefício da transação, dependendo do tipo de crime, mas dependendo, porque lá não é por ser reincidente ou não, é o fato de você ter crime de menor potencial ofensivo, entendeu? Se o crime for então de menor, não tem problema não, tá? O que vai acontecer é que pode não ocorrer desse sujeito ter alguns benefícios do tipo, né, transação penal, tá? Se for mesmo o crime dele sendo de baixa ofensividade e ele for reincidente, ele pode não ter o benefício da transação? Porque o que acontece? Olha, se ele já tiver uma condenação, né, e depende do prazo, né, se ele ainda for reincidente, tá, então o parágrafo 2º lá do artigo 76, ele vai limitar, né, então não se admitirá a proposta de transação, tá? O crime pode correr pelo juizado especial, mas não teria o benefício da transação, tá? Esse que é o detalhe, então não teria problema sendo reincidente. Agora, tem um detalhe, né? Às vezes ele não é reincidente, mas as circunstâncias judiciais não são favoráveis. Aí o juiz não permite ou o Ministério Público nem oferece, entende? A transação. Porque a transação é muito boa, tá? Porque não gera reincidência, né? Tem uma série de benefícios, só tem anotações criminais, mas é só porque a pessoa, se ela já teve o benefício da reincidência antes, dentro de 5 anos, ela não pode ter de novo, tá? Então, nesse caso aí, né? Agora, em relação só à reincidência, não seria um fator exclusivo para negar a transação, não, tá? Aí, se for negado, pode até fazer uma apelação, né? Entendeu? Certo, obrigada. Então, é esse o fator que é o preponderante aí para, né, impedir, tá? Beleza? Mais alguma pergunta? Procedimento nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Então, delito cometido por funcionário público no exercício de função, a gente chama de crime funcional, tá? É o que está disposto, eu coloquei para você aí, lá nos artigos 312 a 326 do Código Penal, tá? Então, aí, segundo a doutrina, nós teríamos crime de responsabilidade como algo impreciso, né? Não seria legal a terminologia crime de responsabilidade, sim crime funcional mesmo,
tá? Porque, segundo os doutrinadores, né, os juristas, o crime de responsabilidade ela teria uma outra competência para ser julgado, né? Infrações político-administrativas, tá? E aí sim seriam julgados por órgãos políticos, tá? Se fosse crime realmente de responsabilidade. Então, é uma questão de terminologia só, tá? Então, aí você pegaria lá o Senado Federal, a Assembleia Legislativa do Estado, para julgar esses funcionários públicos, né, em suas responsabilidades, tá? Nesse caso aqui, aí teriam lá as penas de perda de cargo, essas coisas, né? E no nosso caso, eu tenho tipificação lá no Código Penal, né? Lá no 312 ao 326, tá? Então, nessas condições aqui, ó, os crimes, né, de responsabilidade seriam julgados por órgãos políticos, né? O caso aí do Senado Federal, né, para, né, os políticos de um modo geral, tá certo? Órgãos como até a Câmara Municipal. Vocês viram julgamentos feitos aqui na Câmara Municipal de Uberlândia, inclusive, né? Bom, doutrinariamente a gente tem dois grupos de crimes funcionais, né? Os próprios, que são aqueles que somente são praticados por funcionários públicos, e os crimes funcionais impróprios, que de alguma maneira eu teria lá um coautor, né? São delitos que outras pessoas podem cometer, né? Respondendo como incursas em outro tipo penal, tá? Ela comete aquele crime, né? Ela cometeu um furto lá dentro de um órgão público, aquilo em tese seria um peculato, mas para ela seria furto simples, por exemplo, tá? Mas de qualquer forma, só seria equiparado, né? Olha o exemplo aí, ó. Se um funcionário público pode cometer crime de concussão, né? Esse é o crime de concussão, é um crime, né, típico em que você tem ele cometido pelo funcionário público, né? Então você pega lá, por exemplo, lá no Código Penal, né, quando eu pego esses crimes, não é, ó, o 312, né, começa com peculato aqui, ó. Quando eu falo do 312, né, o peculato, a concussão, ela está prevista aqui no artigo 316. Fala, olha, exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, em razão dela, vantagem indevida. Isso é uma concussão, né? Exigir, tá certo? Isso é cometido, ele fala aqui, né? Nós temos agente específico para isso, que é o funcionário público, tá? Particular, no segundo exemplo, pode cometer o crime de peculato furto. Lembra o que é peculato? Ó, fala assim lá no 312, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, tá? Nesse caso aí nós teríamos, né, o crime, né, funcional impróprio, em que eu tenho a participação de pessoa que não é funcionário público, né? Aquele que combinou em deixar, o funcionário público deixou o cadeado destrancado, a porta aberta para o particular entrar e subtrair o bem, porque ele não teria condições de acessar, né? Esse particular sozinho não acessaria o ambiente, ele precisa de um funcionário público para ter acesso àquele ambiente, para subtrair lá o objeto, né? Qualquer que seja, uma peça de uma máquina, né, de um órgão público, por exemplo. Você pega lá uma escola federal, aqui tem a escola federal aqui, o Instituto Federal, uma fazenda, né? O funcionário público facilita a entrada do particular para a subtração de uma peça de uma máquina, por exemplo, a subtração de um computador, né? De um equipamento qualquer, né? De um produto num laboratório lá da Universidade Federal de Uberlândia e assim por diante, tá? Então você tem essa possibilidade, né, da participação do particular, tá? No caso aí, você tem a possibilidade de concurso de pessoa, né? Então, quando fala lá, ó, que havendo concurso de pessoas, aplica-se a regra do artigo 30, lá no artigo 30 do Código Penal, são as chamadas circunstâncias incomunicáveis, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, nessas condições, né, essa situação aí, eu tenho um particular,
tentando subtrair. Porque se o particular entrar sozinho num ambiente em que é público, né, é um órgão público, é uma empresa pública, é administração pública, e ele subtrai, ele está cometendo um furto ou roubo, dependendo do caso, tá? Se ele conta com a participação desse funcionário público, aí eu já teria elementares comuns, né? Então, ó, quando elementares do crime, aí nesse caso ele pode compor. É o mesmo caso envolvendo lá o infanticídio. Eu não sei se lembram do infanticídio, que aí a gente fala, olha, o sujeito ativo do infanticídio é só a mãe em estado puerperal, né? Mas olha só que situação interessante, quer ver? 123, né? Lá no 123, infanticídio, fala assim, ó, matar sob influência de estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, tá? Quem é que pode cometer esse crime? Exclusivamente a mãe, né? Mas admite a participação, né? Então, por exemplo, quando a enfermeira, o próprio marido, a mãe dessa pessoa, uma amiga, sabendo que essa mulher quer matar o próprio filho, né, nas condições que está, e ela auxilia, eu teria uma participação e a pessoa responde por infanticídio. Porque se ela matar uma criança por si só, né, ali durante essa fase, se não for a mãe, vai responder por homicídio. Agora, se ela ajudar a mãe, sabendo que a mãe quer eliminar a vida, né, ceifar a vida da criança em decorrência do seu estado puerperal, ela vai responder pelo infanticídio. Isso são elementares do crime. Tá? Se ela participar das elementares, aí eu teria essa conexão. Tá? Tudo bem? Então o artigo 30 fala isso. Ó. Tá? Que seria circunstâncias incomunicáveis, mas aí entra com uma exceção que seria elementar. Esses exemplos que eu dei agora. Tá? O procedimento especial é voltado apenas para os crimes funcionais afiançáveis. São esses que vão do 312, né, que eu li agora mesmo para vocês, um deles, até o 326, tá? Então, aí nós teríamos aqui, ó, o peculato no 312, o peculato culposo, tá? O peculato mediante erro, né? A inserção de dados falsos em sistema de informações, né? Então, isso também é uma situação interessante, inserir dados falsos no sistema de informações. O particular não teria condições, mas se o funcionário vai lá e dá a senha e como que entra no sistema, a pessoa consegue fazer esse acesso. E seria um crime só cometido por funcionário público. Então, tá diante das elementares nesse caso, tá? Exceto para crimes previstos no artigo 316, que aí é a concussão, no parágrafo 1º, que ele fala do excesso de exação, né, de exigir demais, ó. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber, indevido ou, quando devido, emprega a cobrança por meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, tá? Então, essa exigência exagerada ou que vai submeter a pessoa a constrangimento, né? Então, aí, nesse caso, esse aí seria, não seria, né? Vinculado ao procedimento especial no caso. O 318 fala da facilitação de contrabando e descaminho, tá? Então ele fala lá do facilitação, não é o contrabando nem o descaminho mesmo, né? Porque aí nesse caso nós teríamos aqui os crimes praticados por particulares, quando você entra com o contrabando no 334A, e o descaminho no 334. Esse descaminho e contrabando são praticados por particulares, tá? Quem está cometendo o crime lá no 318 é o funcionário público, que está facilitando, tá? Então tá aí, ó. No 316 do Código Penal, concussão. Muita gente chama isso de corrupção, mas não é corrupção, né? Corrupção. A corrupção, ela nesse caso do funcionário público, ela só é corrupção passiva, tá? Ela seria só corrupção passiva, nesse caso, descrita ali no 317. Quando é do particular, né, que é o 333 aqui, ó, é corrupção ativa, tá? Então, cuidado com isso. Então, no caso da concussão, o verbo é exigir, né, para si
né, ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, pena de 2 a 12 anos. Olha, bem penalizado aí, né? Aí eu teria o excesso de exação, né? Que seria a exigência excessiva, tá? Se o funcionário exige tributo ou contribuição que sabe ou deveria saber indevido, cobrar lá um IPTU com valor acima do que seria real, né? Ou qualquer taxa de contribuição social, tá? Ou quando devido, emprega cobrança por meio vexatório, gravoso, né? Escreve palavras, né, que possam deixar a pessoa constrangida lá no boleto, por exemplo, e assim por diante, tá? Pena de 3 a 8 anos de multa. Se um funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, aí a pena de 2 a 12 anos, tá? Ela é um pouco maior, né? Então, esse é um quadro. E o 318 é a facilitação de contrabando. Eu trouxe ele aqui, ó. Facilitação de contrabando ou descaminho, tá? Então, contrabando e descaminho são crimes que são cometidos por particulares. O crime aí é facilitar, tá? Ó, facilitar com infração de dever funcional a prática de contrabando. Ele trabalha na Receita Federal e está facilitando a entrada, ele trabalha na Polícia Federal, ele trabalha num órgão público que faz fiscalização de fronteira, de aduana, né, de alfândega, tá? E está permitindo essa facilitação. Então, aí não teria o procedimento especial, né? Não teria direito a procedimentos especiais nesse caso, tá? Então, tá aí a situação, beleza? O que nós temos aí também, ó, é o 513, né? Ele me coloca aí do Código de Processo Penal, tá vendo? Ó, no Código do Processo e do Julgamento de Crimes e Responsabilidade de Funcionários Públicos. Aí nós temos um procedimento específico lá no Código de Processo Penal, tá? Então, nesse caso aí, o 513, na verdade, diz que os crimes de responsabilidade de funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, né? A queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da possibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, tá? Então, são os indícios de materialidade aí nesse caso, tá certo? Agora, colocou-se aqui a questão, né, dos afiançáveis. Lembra que os afiançáveis são 312 ao 326, né? Com exceção do excesso de exação, e o 318, que é essa facilitação que está aí, né? Tá certo? Então, esses seriam os quadros que nós temos, tá? No 514, nós temos lá que nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou a queixa, né, em devida forma, o juiz mandará autuá-lo e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito no prazo de 15 dias, tá? Então, isso é parte do procedimento já. Então, o procedimento se estabelece a partir do artigo 513, tá? Se não for conhecida a residência do acusado ou esse achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor a quem caberá apresentar a resposta preliminar, tá? Então, também segue, né, com o procedimento, tá? No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, né? Onde poderão ser examinados pelo acusado ou pelo defensor, e a resposta poderá ser instruída com documentos e justificações, né? A resposta à acusação, tá? Aquele procedimento, né, ordinário lá, tá? Tudo bem? 516, o juiz rejeitará a queixa ou denúncia em despacho fundamentado se convencido pela resposta do acusado ou do seu defensor da inexistência do crime ou da procedência. Aí é o equivalente, então, a, né, aquelas respostas com a defesa prévia nas preliminares, tá? Por isso que é importante aí a questão similar à absolvição sumária, né? Nesse caso, tá? Tudo bem? Tem ainda o 517 e o 518, né? Ó, no 517, recebida a denúncia ou a queixa, será o acusado citado na forma estabelecida lá, né, nos artigos referentes à citação, tá? E na instrução criminal e nos demais termos do processo, observará os disposto, né, dos capítulos 1 e 3 do título 1 desse livro, tá? Bom,
No caso dos procedimentos contra a honra, tá? Então, nós temos lá os crimes contra a honra no Código Penal, né? Nós temos aqui a calúnia, né? A difamação e a injúria, né? São os chamados crimes contra a honra, tá lá no capítulo 4, crimes contra a honra, calúnia no 138, difamação no 139 e injúria no 140, tá? Aqui nós temos os crimes, né, contra a honra, tá? Agora, abrange todos os delitos contra a honra, inclusive a difamação, né? Porque lá no 519, ele não cita a difamação, ele só cita calúnia e injúria, certo? Mas envolve todos, porque aí nós temos esse quadro, né? Ó, lá no 519, você vai perceber isso, ó. No processo por crime de calúnia ou injúria, para o qual não haja outra forma estabelecida em lei especial, observar-se-á o disposto do capítulo 1, né, desse livro, com as modificações constantes nos atos seguintes, tá? Então, nesse caso aí, nós temos esse cenário do Código de Processo Penal, tá? No 520, antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes, aí é diferente, tá? Tem uma diferença legal aí, ó, nesse procedimento, né? Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as separadamente, sem a presença dos advogados, não se lavrando tempo. Quer dizer, então tem uma audiência de conciliação ou de reconciliação previsto no artigo 520. Isso para os crimes contra a honra, no caso do procedimento, tá? Não é o direito material aqui do Código Penal, é procedimento, tá? Se depois de ouvir o querelante ou querelado, o juiz achar provável a reconciliação, então aí vem o quê? O entendimento na sua presença e, obviamente, vai ser feito a reconciliação, como se diz aí no 522, ó. No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo de desistência, a queixa será arquivada, tá? Então tem arquivamento do processo no caso da reconciliação, né? Uma espécie de perdão aí. O 523, quando for oferecida a exceção da verdade ou da notoriedade do fato imputado, o querelante poderá contestar a exceção no prazo de 2 dias, podendo ser inquiridas testemunhas roladas na queixa, ou outras indicadas naquele prazo em substituição às primeiras. É porque é o seguinte, aqui no 138, no caso da calúnia, fala assim, ó, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, vamos falar que a pessoa é o responsável pelo crime tal, né? Então, quem matou o José foi o Joaquim, eu vi ele matando, e não foi isso, foi outra pessoa, tá? Então, você está atribuindo um crime de homicídio, aí tem que ser um fato real, tá? Um crime real, atribui-se a uma pessoa aquele crime, e não foi ela. Desculpe, certo? Então, aí esse é caluniar, né? Aí tem aqui, ó, cadê? Parágrafo 1º, na mesma pena, incorre quem, sabendo falsa imputação, apropala ou divulga. Não? Então, outras pessoas, sabendo que aquilo é uma mentira, começam a divulgar, né, como se fosse verdade. É punível a calúnia contra mortos, inclusive, tá? Aí vem a exceção de verdade, que está referindo aí no 523, né? Ele fala assim, ó, admite prova de verdade, salvo. Então, o Joaquim falou que o Pedro matou o José. E aí o Pedro fala, não, é mentira, isso é uma calúnia, tá? E o Joaquim, então, tem como provar. Então, apresenta a exceção de verdade, ó. Então, admite-se prova de verdade, tá? Admite-se prova de verdade, salvo se constituído o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, ou se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no primeiro inciso aqui do 141, né? Que seria contra o presidente da República, né? Viu que o Sérgio Moro, a hora que falou que o Bolsonaro teria cometido crime, o repórter perguntou ele falou que não. Ele não sabia quem ia apurar, isso seria outros, porque senão ele estaria cometendo, né? Poderia incorrer num crime de calúnia, tá? Ele que poderia sair mal na história, né? Quando ele saiu, ele falou que fez várias, né?
insinuações de que o presidente teria cometido crime, mas aqui, ó, tá vendo? Então, nesse caso, aí entraria essa situação, tá? Então, ele não vai fazer essa... É juiz, né? É óbvio que ele não vai fazer isso, né? Dizer que o presidente cometeu esse ou aquele crime, né? Ele tá, né, abriu lá o jogo, falou uma série de coisas, mas ele não apontou que o presidente teria cometido esse ou aquele crime, porque senão ele poderia cair aqui, né? Nessa perspectiva, tá? Então, quando for oferecida a exceção de verdade ou de notoriedade do fato imputado, o querelante poderá contestar a exceção no prazo de 2 dias, né? Então, nesse caso, é importante pensar que tem aí o direito também, né? Aquele acusado ele tem o direito de oferecer a exceção de verdade, tá? No caso de difamação também, nós temos exceção de verdade. Ó, parágrafo único, a exceção de verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções, tá? No caso da difamação, tá bom? Então, tem essa situação aí. Aí, na sequência aqui, nós temos um conjunto de organizações aí, né, de ideias, né? Ó, exclui-se os crimes contra a honra previstos em leis especiais, né? Então, caso do Código Eleitoral, por exemplo, tá? Que aí é específico, né? Ultrapassada a fase preliminar, segue-se o rito comum, o rito ordinário nesse caso. E antes de receber a queixa, o magistrado deve oferecer às partes a oportunidade de se reconciliarem, né? Nós vimos ali confere lá para nós, eu acho que é no 520, né? Acho que é o 520, ele tem aí esse cenário. É só a gente voltar aqui, ó. Olha lá, que antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes a oportunidade de se reconciliarem, fazendo-as comparecerem em juízo e ouvindo-as separadamente, tá? Então é isso mesmo, né? Tá? Então tá lá, ó. Tá ali até embaixo, tá colocado, né? No 520, ó. Antes de receber a queixa, o magistrado pode oferecer às partes a oportunidade de reconciliarem, fazendo-as comparecer à sua presença, ouvindo-as em separado, sem advogados presentes. Não se lavrando termo, tá? De fato, tá aí no 520, eu nem tinha visto, né? A designação da audiência de conciliação é obrigatória, tá? Então, se não for designada, nós teríamos uma nulidade aí. Então, tem que, né, designar a audiência de conciliação aí nesse caso, tá? Então, é fundamental que isso ocorra, certo? Ainda assim, o juiz pode, né? Caso o juiz perceba que é possível a efetiva reconciliação, deve promovê-la, perceba lá, ficou errado, né? Deve promovê-la na presença dos advogados, é o que está disposto no 521, tá? Seria causa de extinção de punibilidade, que não está previsto lá no 107, né? Lembra que lá no 107 do Código Penal nós temos causas de extinção de punibilidade. Então, nesse caso aqui, a reconciliação, só para entender bem isso, havendo reconciliação, extingue-se a punibilidade do agente. Ele cometeu o crime, mas foi perdoado, houve reconciliação, então não seguirá com o procedimento, tá? Então, nesse caso aí, seria uma equivalente à extinção de punibilidade. Equivalente à extinção de punibilidade, tá? Frederic Marx, ele fala sobre a reconciliação. Ó, a reconciliação situa-se entre a renúncia, né, e o perdão, e desse modo extingue a punibilidade, tá? Então, olha que interessante isso. Certo que o Código Penal não a prevê lá no 107, isso o doutrinador falando. Nem lhe dá efeito o fato extintivo do ius puniendi lá do 522, né, do Código de Processo Penal. Mas a renúncia faz desaparecer a punibilidade a fortiori, né, e a desistência do direito de queixa, tá certo? Então acabou, né? Desse modo, parece-nos que o arquivamento ordenado pelo 522 será consequência e efeito da decretação da extinção da punibilidade. Perfeito, né? Então, se a reconciliação for positiva, a queixa será arquivada 522, assim como está lá, tá? Se for oferecida exceção de verdade, né, ou de notoriedade do fato imputado, o querelante pode contestar a exceção no prazo de 2 dias, sendo viável inquirir testemunhas, né? Porque, né, é a palavra de um contra o outro aí. Então,
é importante, porque, lógico, né? Você tem uma imputação de calúnia, você vai falar, não, isso não é verdade, né? O sujeito cometeu realmente um crime, mas aí tem que apresentar as provas, né? Então, nesse caso, né, você teria esse cenário, tá? Então, crimes contra a honra, você tem disciplina própria lá no Código de Processo Penal, tá? Nos artigos 519 até o 523, né? Tá aí o último ali, ó, 523, tá bom? Então, nesse cenário, entramos, né, num conjunto de crimes. Olha só para você ter a noção aqui, eu coloquei para você no seu material, que você estiver estudando, você está visualizando isso. Então tá aí, ó, a calúnia lá no Código Penal, no 138, a exceção de verdade está aí no parágrafo 3º, tá? Nós temos a difamação também, né, com exceção de verdade, e a injúria. Injuriar alguém, ofendendo a dignidade, decoro, você não vai ver essa exceção de verdade aqui, né, porque né, a ofensa ao íntimo, à dignidade, ao decoro, né, então não tem como ter essa exceção de verdade, tá? Então, nesse caso, só nos dois primeiros, considerando que aquele da difamação é em relação a funcionário público, se relativo ao exercício da função dele, tá? Tranquilos? Então, beleza. Acabando, né? Nós estamos falando agora de crimes contra a propriedade imaterial, tá? Crimes contra a propriedade imaterial, tá bom? Nesse caso aí, crimes contra a propriedade imaterial são crimes que protegem atividades criadas, atividade criadora das pessoas, tá? Fruto de intelecto ou qualquer outro tipo, né, de criação e que tem um reflexo econômico, né? Então, consigo dinheiro com a minha arte, com meus inventos, né, com as minhas descobertas e assim por diante, tá? Então, esse é um elemento importante e é baseado no princípio da especialidade também, porque tem lei específica para isso, tá? Aí nós temos aqui uma primeira abordagem constitucional, né? Então tem uma proteção lá no artigo 216 da Constituição de 1988. Ó, então ele fala o seguinte, lá no 216 da Constituição, dizendo o seguinte, ó, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tá? Alguns elementos são considerados imateriais, né? Na cultura, por exemplo, você pega lá coisas que não têm a ver com inventos, vamos pensar em outras coisas, você pega lá, na cultura você tem lá a questão da capoeira, a culinária, né? Uma acarajé, são elementos que constituem bens, né? Imateriais do nosso patrimônio cultural, né, do Brasil, tá certo? Agora, alguns outros elementos, eles são materiais mesmo, né? E aí você tem, ó, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, né? Olha só, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem formas de expressão, né? Então, a música, o teatro, né? A dança, tá? São formas de expressão, tá certo? E isso é propriedade imaterial, né? Os modos de criar, fazer e viver, né? E nós temos as questões ligadas às práticas do artesanato, entre outras formas, né? As criações científicas, quando você fala de ciência, estamos falando de inventos, de um modo geral, a produção científica, a produção da literatura, né? Artístico, né? Obras de arte, de um modo geral, tecnologia, produção tecnológica, obras, objetos, documentos, edificações, demais espaços destinados à manifestação artístico-cultural e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, né? Artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, científico. Tá? Então, nesse caso aí, nós teríamos a designação lá na Constituição, no artigo 216, do que seriam esses bens materiais e imateriais. Vamos lembrar que aqui nós estamos falando dos procedimentos dos crimes contra a propriedade imaterial. Tá? Aí vem lá, ó. Lá no Código Penal, lá no artigo 184, começa a falar sobre isso. Então eu tenho que recorrer inicialmente aos tipos. Quais são os tipos
penais que nós temos, tá? Então, crimes contra a propriedade intelectual, né? Então, essa propriedade intelectual aí já seria algo imaterial, né? Que é o intelecto, não tem condições efetivas de furtar o intelecto, tá? Então, violar esses direitos, né? O que acontece ali, ó, 184, a rubrica, né, o nomen iuris é a violação do direito autoral, violar direitos de autor, os que lhes são conexos aí, tá certo? Aí nessa violação de qualquer tipo de autoria, né, de música, de livro, né? Então, ó, de poema, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, tá? No parágrafo 1º ele fala, se a violação consistir em reprodução total e parcial com intuito de lucro, você pega um livro, começa a xerocar e vender esse livro, tá? Então, ou reproduzir o CD, né? O pessoal que pega lá, hoje tem o pessoal vendendo pendrive cheio de música, né? Vamos vender o pendrive cheio de música, tá? Então você tem essa, né, essa afronta, né, com, inclusive, um bem jurídico que está protegido pelo direito penal, tá? Se a violação consistir em reprodução total e parcial com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo de obra intelectual, interpretação, execução do fonograma, eu não sei, outro dia eu coloquei um trecho de uma entrevista num vídeo que eu gravei e pus no YouTube. O YouTube tem algoritmos que identificam se aquela parte que você colocou tem direito autoral. Ele corta, ele pede para você cortar ou então pagar o direito autoral. Entendeu? Então, nesse caso aí, temos proteções de direitos autorais, tá? Inclusive a essas produções aí, né? Fonogramas, sem autorização expressa do autor, porque se tiver autorização, tá liberado, né? Do artista, intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, porque depois ele tem o condão de liberar isso, tá? Então, se for para obtenção de lucro, direto ou indireto, aí pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, tá? E na mesma pena do parágrafo 1º incorre quem, com intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito original cópia de obra intelectual, fonograma reproduzido com violação de direito autoral, né, do direito do artista intérprete ou executante, ou do direito de produtor do fonograma, ou ainda aluga original ou cópia de obra intelectual, fonograma, sem expressa autorização dos titulares de direitos a quem, né? Porque tem, às vezes, o autor já morreu, mas aquilo está no direito de alguém, da família, por exemplo, tá? Então tem esse detalhe. No parágrafo 3º ele fala se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra, né, ou produção para recebê-la em tempo e lugar previamente determinados, por quem formula a demanda com intuito de lucro, direto ou indireto, aliás, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, artista, intérprete ou executante, do produtor de fonograma ou de quem represente, pena de 2 a 4 anos de multa, né? A programa de computador, né? Tá cheio, todos aí têm proteção, mas boa parte pirata, né? O disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito do autor ou que se lhes são conexos em conformidade com o previsto na Lei 9.610, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar para uso privado ou copista, sem intuito de lucro direto ou indireto, né? Agora, outra coisa interessante é que ele traz para nós esses 2 artigos, na verdade são 2 artigos aqui, né? O 184 e o 186, porque o 185 ele foi revogado aí na Lei 10.695 de 2003, né? Então não tem mais essa usurpação do nome ou pseudônimo lá no 185. Tem o 186, dizendo que procede-se mediante queixa nos crimes previstos no artigo 184, ação penal pública incondicionada, né, nos parágrafos 1º e 2º do 184, e ação penal pública incondicionada nos crimes cometidos em desfavor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista. Quer dizer, então, nesse caso aí, nós teríamos essa regra da ação
penal pública incondicionada, né? A ação penal pública condicionada à representação nos crimes previstos no parágrafo 3º, né? Você tem aí no 184, né? Fala sobre a violação de consistir no oferecimento ao público mediante cabo, aquela coisa toda, né? E tem muito aí esse esqueminha aí de vender, né, as assinaturas de televisão e tudo mais, tá? Então, infelizmente, né? A sociedade está aí cheia de falcatruas, tá certo? Bom, Lei 9.279, de maio de 1996, essa regula os direitos e obrigações relativos à propriedade intelectual, tá? Então, do crime contra as patentes. É importante pensar nela também. Então, aí tem que fazer referência a essa lei, né? 183, comete crime contra patente de invento ou invenção ou de modelo de utilidade quem fabrica o produto que seja objeto de patente. Então, não dá para sair copiando qualquer coisa, né? Nem nome, nem marca, tá? Porque a maior parte dessas peças, o formato, o desenho, ter cor, isso tudo aí é registrado e patenteado, né? Então, fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade sem autorização do titular. A China, até hoje mesmo, a China tem muitas acusações, né, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, né, sobre essa questão de cópias, né? Então, como é que chama lá as peças? As peças são as chamadas paralelas, né? Então, muitas vezes você vai comprar uma peça e você quer uma paralela, né? Num dado momento, essa peça não existia e, de repente, alguém resolveu, né, fabricá-la, né? Vamos lembrar aí dessas conexões de carregador de celular, né? Quando você pegava lá os do iPhone. Então, num primeiro momento, você não conseguia peças, carregador, pirata lá no camelô do iPhone, mas de repente começou a aparecer, né? Então, eu precisei de um adaptador para projetor, né, para ligar no iPhone e no iPad. Aí tem um cabinho específico, né, que é esse aqui, ó, esse carregadorzinho aqui. Aí tem uma conexão específica e eu precisava de um adaptador para projeção, né, com VGA. Aí procurei, não existia ele paralelo, só original. Ninguém tinha começado a copiar ainda, né? Hoje deve ter, tá? Então, rapidinho começa a aparecer os paralelos, rapidinho começa a aparecer lá. Ainda existe, você anda por aí, tem gente vendendo CD de música, filmes, né? Vai lá na 25 de março, você vai ver isso, e entre outras coisas, tá? Crime contra patente de invenção, que eu tô falando de patente, né, no caso. Tá? Usa meio ou processo que seja objeto da patente de invenção sem autorização do titular. Pena de 3 meses a 1 ano. No 184, comete crime contra patente de invento ou invenção de modelo de quem exporta, vende, expõe, oferece à venda, tem estoque, oculta, recebe para utilização. Por isso que a polícia dá um bate aí de vez em quando, né, essas lojas de eletrônicos e tudo mais, né? Com fins econômicos, produtos fabricados com violação de patente de invenção ou modelo de utilidade, obtido por meio de processo patenteado, tá? Então, quem pagou e fica caríssimo, né? Você faz um invento, faz a patente, depois sai alguém copiando. É muito comum isso, tá? E principalmente esses produtos vindos da China, da Índia, de outros tigres asiáticos, né? O inciso 2 fala que quem importa também, a fala lá comete crime contra patente, né, invenção, modelo, né, quem, nesse caso aí, importa produto que seja objeto de patente ou invenção, né, mesmo jeito, tá? Pena de 1 a 3 meses, ou multa. 185, fornecer componente de um produto patenteado ou material, equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza necessariamente a exploração do objeto patente. Então, nesse caso, eu não poderia usar de forma alguma, lógico, né? A menos que eu tenha autorização, ou a menos que eu pague, né, as royalties, que eu posso pagar as royalties, dependendo do produto, claro. Tem produto que não, né? O caso aí é igual essa liberação dos programas de computadores, né? Você tem uma série de programas, todos eles você tem que pagar, tá? E o pessoal faz o crack.
né? Faz o crack aí, dando né? o golpe lá na empresa, tá? Crimes desse capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as indicações da patente, porque aí tem as especificações lá, a utilização de meios equivalentes ao objeto da patente, tá? Lá no 187, ele continua aí com essa lei para fabricar sem autorização do titular produto que incorpore desenho industrial registrado. Esses são os desenhos, né? Então, por isso você tem aí imagina isso no meio de carros, né? Quando eles começam a copiar aí um carro copiando o outro, fica muito parecido, né? Então, é importante pensar nisso, tá? Que eles têm patente de tudo, né, de peças, né, de ferramentas e assim por diante, tá? Aqui no caso de desenho industrial, né? Fabricar sem autorização do produto que incorpore desenho industrial registrado. Então, você fez o desenho e faz o registro dela. Aquilo lá é um direito seu, tá? Aí, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão. Esse tem um detalhe importante. Isso na legislação brasileira, mas seguindo orientações internacionais, tá? 3 meses a 1 ano ou multa. No 188, comete crime contra registro de desenho industrial quem exporta, vende, expõe, oferece à venda, tá aí. Né? Importa lá no inciso 2 também, ele vai repetir, mas agora com relação a questão do desenho. Tem os crimes contra as marcas também, tá? Então aqui, ó, dos crimes contra as marcas, no 189, comete crime contra registro de marca quem reproduz sem autorização do titular, tá? Então ele vai falando das questões ligadas à marca. No 190, comete crime contra registro de marca, quem importa, né, exporta, vende e tudo mais. E aí vem todas, não há grandes diferenças, vão mudando os aspectos ligados ao tipo de bem protegido, tá? Então ainda tem lá a questão das propagandas, né, ó, dos crimes cometidos por meio de marca, título de estabelecimento e sinal de propaganda. Olha só, ó. Cadê? Aí. Dos crimes cometidos. Cadê isso aqui? Tá. Deu certo. Dos crimes cometidos por meio de marca, título de estabelecimento, sinal de propaganda. Então, reproduzir, imitar de modo que possa induzir em erro ou confusão, né? Armas, brasões, distintivos oficiais, nacionais, estrangeiros, quer dizer, você induzir um consumidor a erro, inclusive, né? Então, esse é um detalhe importante, né? Pena de 1 a 3 meses de multa, incorre na mesma pena quem vende ou expõe, oferece e venda produtos assinalados com essas mesmas marcas, tá? Então é importante pensar aí nessa questão que os desenhos são registrados também, tá? E ainda temos nessa gama, né? Nessa gama toda que nós temos aí de propriedade intelectual, tá? Propriedade intelectual ou ainda, né, a questão das marcas, né? Tudo isso aí ainda temos algumas questões de crimes contra indicações geográficas e demais indicações. Importante também designar isso aí, né? Então, olha só. Fabricar, importar, exportar, vender, expor, alterar a venda em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica de origem, por exemplo. Você já viu que os produtos têm a origem, né? Então é importante que se tenha essa designação aí, tá? Usar em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio, divulgação ou propaganda, termos retificativos tais como tipo, espécie, gênero, sistema, semelhante, sucedâneo, idêntico, equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência. Então, por exemplo, semelhante à Coca-Cola. Tinha um produto lá tem, né? Ele ainda existe lá no Oriente Médio, chama Meca-Cola, tá? Tudo muito igual à Coca-Cola, só que ao invés de ser Coca, tá Meca-Cola, né? Então isso induz a erro do consumidor também, né? Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão, sinal, propaganda, qualquer outra forma que indique procedência que não é verdadeira. Vender ou expor à venda. O produto veio lá da França, não, ele está fabricado aqui na Bolívia, né? Aquelas falsificações de camisa, né? Camisa da Lacoste, entre outras aí. Então tem muito isso, né? O jacarezinho falsificado, tá? Ainda assim, nós temos, né,
a discussão aqui sobre os crimes da concorrência desleal, né? Então tem lá o 195, ele avança, não vamos ler tudo, não precisa, né? Mas está aí, ó, publica por qualquer meio falsa afirmação em detrimento de concorrente com o fim de obter vantagem, né? Aí tem uma série de designações sobre, né, a concorrência desleal, tá? Eu fiz uma anotação aqui, ó, que a maior parte dos crimes contra a propriedade imaterial é de ação exclusivamente privada, devendo ser movida, né, pela parte ofendida. Nesse caso aqui, a ação, né, penal privada, tá? Então, obviamente, tem que ter, né, a movimentação por parte do ofendido ou da ofendida, tá? Existem alguns casos de exceção, né, os delitos cometidos em prejuízo de entidades de direito público. Isso nós já sabemos que aí a ação pública, né, é incondicionada, tá? Nesse caso, certo? Lá no Código de Processo Penal, nós temos uma redação interessante aí de 2003, que é o artigo 530B, que fala assim, ó, no caso das infrações previstas, né, lá do Código Penal, né, do 184, a autoridade policial procederá à apreensão de bens ilicitamente produzidos e reproduzidos. Quando você fala do 184, aí você tem aqui a questão, né, dos crimes contra a propriedade intelectual. Aí são a violação do direito autoral, elas estão todas descritas aqui, tá? E aí ele fala, a autoridade policial procederá à apreensão dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos. Você vê a apreensão muitas vezes aí na televisão, né? Ou em sua totalidade, juntamente com equipamentos, suporte, materiais que possibilitaram a sua existência, desde que esses se destinem principalmente à prática do ilícito. E muitas vezes são destruídos. Esses materiais, eles são, via de regra, destruídos, tá? As associações de titulares, lá no 530H, de direitos de autor e os que lhes são conexos poderão, em seu próprio nome, funcionar como assistente de acusação dos crimes previstos aqui nesse de propriedade imaterial, quando praticado em detrimento de qualquer dos seus associados, né? Então, os associados vinculados aí, né, às vítimas, tá? Outra coisa, para fechar agora, o último, né, que nós temos a destruição, o processo de restauração de autos extraviados ou destruídos, tá? Esse é o último procedimento especial antes do tribunal do júri, tá? Antes do tribunal do júri. Porque a aula que vem a gente fica por conta exclusivamente do tribunal do júri, tá? Os autos do processo são os documentos e demais escritos, as petições, né, que formam os volumes a ser compulsionado pelo juiz e pelas partes. É aquilo que a gente vai manusear, né? Os atos processuais são registrados nos autos. Os atos processuais, todos eles são registrados nos autos. O que se restaura são os autos e não o processo, tá? Então é importante isso, ó. Do processo de restauração dos autos extraviados ou destruídos, tá? E quando eu tenho extravio, destruição, né, por algum motivo o lugar, né, sofreu algum dano, incêndio, essas coisas, tá? Então nós vamos ter a restauração dos autos. O processo não é restaurado, né? Perda ou desaparecimento, é o extravio. Destruição, quando você tem a extinção do material. Para que sejam restaurados. Por isso que é importante a parte digitalizada hoje, né? Ou as cópias, tá? Ou temos as cópias ou a parte digitalizada, tá? É importante pensar nessa, né, digitalização, que ela é extremamente importante até para a segurança, né? Armazenada em vários lugares, tá? Para que sejam restaurados, podem os autos simplesmente perder-se, né? Então aí, se perdeu, tem que fazer a restauração desses autos, né? Depois do oferecimento da denúncia da queixa, o inquérito passa a integrar os autos do processo. O inquérito também passa por restauração, mas o inquérito tem cópia na delegacia, então isso não é, né, problema, tá? Então aqui, ó, no 541, fala assim, os autos originais do processo penal extraviados ou destruídos em primeira ou segunda instância serão restaurados, tá? Se existir e for exibida cópia autêntica ou certidão do processo, será uma outra considerada como uma ou outra considerada como original, né? Então temos cópia, a original sumiu, então aquela cópia legível vai ficar como original. Na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará de ofício ou requerimento de qualquer das partes que o escrivão certifique o estado do processo, segundo a sua lembrança, e reproduz o que houver a respeito dos protocolos e registros. É mais complicado isso, né? Mas
Sejam requisitadas cópias do que constar a respeito do Instituto Médico Legal, identificação, estatística, quer dizer, com todos os órgãos, onde for possível ter cópia, vamos buscar nas repartições públicas, lá na penitenciária, no presídio, né, na delegacia, as partes sejam citadas pessoalmente, ou se não forem encontradas por edital, com prazo de 10 dias para o processo de restauração dos autos, né, inclusive, tá? No parágrafo 3º, né? No parágrafo 3º, cadê? Tá. Então, proceder-se à restauração da primeira instância, ainda que os autos tenham extraviado na segunda. No 542, no dia designado, as partes serão ouvidas, mencionando-se em termos circunstanciais os pontos que estiverem acordes e a exibição e a conferência de certidões, né? Para fazer a restauração, então, juntando aí os dados, tá? No 543, o juiz determinará diligências necessárias para restaurar, né, observando, né, esse rol aí, ó. Então, se tiver proferida a sentença, vai requerir as testemunhas, podendo ser substituídas, né, as que estiverem falecidas, por exemplo, tá? Exame pericial, quando possível, serão repetidos, de preferência pelos mesmos peritos, refazendo os autos, tá? A prova documental será produzida ou reproduzida por meio de cópia autêntica, tá? Quando impossível, por meio de testemunha, né? Ainda assim, poderão também ser inquiridas sobre os atos do processo que deverá ser restaurados às autoridades, eventuários, quer dizer, todo mundo que, porventura, tenha algum conhecimento acerca desse material, né? O Ministério Público e as partes poderão oferecer testemunhas e produzir documentos para provar o teor, né, do processo extraviado, tá? 544, realizadas as diligências que, salvo motivo de força maior, deverão concluir-se dentro de 20 dias, serão os autos conclusos para julgamento, tá? Então, nesse caso, no curso do processo, depois, né, de subirem os autos conclusos para a sentença, o juiz poderá, dentro de 5 dias, requisitar às autoridades e repartições todos os esclarecimentos para a restauração do processo, né? Selos, taxas já pagos, né, não serão novamente cobrados. Os causadores do extravio dos autos responderão pelas custas em dobro, sem prejuízo da responsabilidade criminal nesse caso, tá? Julgada, né? Então, nesse caso aí, ó, julgada a restauração, os autos respectivos valerão pelos originais, né? Se no curso da restauração aparecerem os autos originais, nesses continuará o processo apenso, aí junta tudo, né? A eles, né, os autos da restauração. Até a decisão que julgue restaurado os autos, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeito, desde que conste da respectiva guia arquivada na cadeia penitenciária, onde o réu estiver cumprindo pena, tá certo? Então, esse é o nosso cenário de procedimentos especiais. E aí, agora, o procedimento especial que a gente faz seria o tribunal do júri, né? Então, dá para a gente começar, pelo menos, aqui, tá? O tribunal do júri, tá bom? Né? Nesse caso, beleza? Ó, os aspectos gerais, principalmente históricos do tribunal do júri, né? Não é um instituto novo, ele é antigo, tá certo? É uma garantia, né? O tribunal do júri é uma garantia, é um procedimento especial e é uma garantia. Nasceu aí, há uma previsão, pelo menos na Inglaterra, né? No século XIII, na Carta Magna, tá? Então, mas nós já temos conhecimento deles dos gregos antigos e dos romanos, do Império Romano, tá? Dizendo o seguinte, ó, ninguém poderá ser detido, preso, despojado de seus bens, costumes, liberdades, senão em virtude de julgamento de seus pares, segundo as leis dos países. É uma regra geral, né? Lá na Revolução Francesa, 1789, nós temos grandes conquistas a partir daí, né? É importante a gente referenciar isso, tá? Combate às ideias e métodos esposados pelos magistrados do regime monárquico, né? Então, estabelece o júri na França, tá? Ideal de liberdade e democracia para demais países europeus. Então, nesse caso aí, tem um vínculo direto com essa busca da liberdade. Na Revolução Francesa, você tem isso, né? Você tem lá os ideais da Revolução Francesa, sobretudo no que tange a essa perspectiva, né, da liberdade vinculada aos direitos civis e políticos, tá?
que é o primeiro pilar, depois vem lá a igualdade e a fraternidade, tá certo? Então, esse quadro é muito importante. No caso do Brasil, desde que nasceu o Brasil, praticamente, nós temos o Tribunal do Júri aqui, né? O Brasil tem a sua independência em 7 de setembro, né, de 1822. Tá? Então, pouco antes da independência, instalou-se aqui no Brasil, por decreto do príncipe regente à época, né, em 18 de junho, o Tribunal do Júri. Tá? Em 1824, Constituição do Império, no artigo 151, capítulo único do título 6º, Assuntos Cíveis e Criminais. Tá? Então, você tem essa manutenção. A proclamação da República, né, mantém o Tribunal do Júri, tá? Com a criação do Júri Federal. Em 1934 seria o júri no capítulo referente a poder judiciário, né? Então, aí, em 37 foi totalmente retirado do texto constitucional, mas em 46 ele foi ressuscitado, Tribunal Popular, inserido no capítulo sobre direitos e garantias individuais, tá? Constituição de 67, na verdade, você tem aí um cenário interessante. Manteve a instituição no capítulo sobre direitos e garantias individuais, mas nós estávamos no período da ditadura, né? E aí você tem, sim, a 1988, a manutenção do capítulo sobre direitos e garantias individuais e garantia da soberania dos vereditos, sigilo das votações e plenitude de defesa. Então, aí a base que nós temos aqui, né, é essa, ó, princípios constitucionais explícitos, tá? Então, nesse caso, né, o artigo 5º, né, no inciso 38 da Constituição, reconhece a instituição do júri com organização, né, que se lhe der a lei assegurados aí, plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania de vereditos e a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, entendendo que a plenitude de defesa está lá no artigo 5º, inciso 54, dizendo que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, né? Então, isso é muito importante dentro da chamada plenitude de defesa. E, ó, deve-se assegurar, portanto, aos acusados, em geral, o contraditório e a ampla defesa, né? Então, lá no 38, você tem essa garantia, tá? No primeira linha, inclusive, do 38, né? Do artigo 5º, e a plenitude de defesa justifica-se no fato de que o processo em trâmite no plenário do júri, né, e a atuação apenas regular da defesa técnica coloca em risco seriamente a liberdade do réu. Se é assim, aí eu tenho uma plenitude, eu não tenho só ampla defesa, eu tenho uma plenitude de defesa nesse caso, né? E aí você tem lá um quadro importante, a decisão do júri é soberana, ela é regida pela livre convicção e não, né, necessariamente pela perspectiva de que você tem lá no artigo 93 da Constituição, né? Quando fala aqui, ó, lá no artigo 93, ele traz para nós na Constituição a seguinte redação, quando nós falamos desse quadro. Ó, 93, o inciso é o 9º, né? 93, inciso 9º, ele fala assim, ó, todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos, fundamentadas todas as decisões sob a pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos, as próprias partes e os seus advogados, ou somente a esse, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público em informação, né? Então nós temos aí um quadro de sigilo, mas de qualquer forma há uma garantia importante aí desse quadro, né, da decisão soberana, né, pública. Os jurados simplesmente votam, tá aqui, ó, condenando ou absolvendo sem qualquer fundamentação, tá? Então aí eu tenho... Depois nós vamos falar desse procedimento detalhadamente com base no Código de Processo Penal. Aqui só uma linha geral para a gente introduzir o assunto, tá? As decisões do Tribunal do Júri não devem ser revistos quanto ao mérito por tribunais togados, né? Por isso é crucial a defesa seja, né, plena nessas condições, tá? Sigilo de votações, juiz presidente, jurados, o MP, assistente querelante, o defensor do acusado, escrivão, oficial de justiça, dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação conforme o 485. Mas depois nós vamos analisar cada um deles, né,
para poder fazer a abordagem desse tribunal do júri. Na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente pessoas mencionadas no caput. Então está aí o 485, parágrafo 1º, né? Está ferindo ou não a publicidade, aí nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, tá? Então abre-se a possibilidade de limitar essa publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social ao público assim o exigirem, né? É do mais alto interesse do público que os jurados sejam livres e isentos para proferir o seu veredito, e aí nós vamos ver isso também. Veredito popular é a última palavra, não podendo ser contestada quanto ao mérito, né, por qualquer tribunal togado, nós já falamos, tá? Os jurados decidem conforme a sua consciência e não conforme a lei, daí essa preocupação com o aspecto, né, de teatral aí, mas isso a gente comenta na sequência, tá? Competência para julgar crimes dolosos contra a vida. Está lá no artigo 5º, inciso 38, né? Assegura competência do júri para crimes dolosos contra a vida, tá? Mas teríamos a possibilidade de julgamento de crimes conexos, tá? Então, essa é só uma panorâmica sobre o tribunal do júri. Na próxima aula, nós ficaremos o tempo todo dedicados à questão do procedimento do tribunal do júri, tá? Então, quem puder já fazer algumas leituras sobre o assunto seria interessante, tá? A gente fecha a aula aqui nesse slide, tá bom? Tranquilos? Alguma pergunta, algum comentário? Beber uma aguinha. Vou fazer uma chamada, gente. Não sai não, tá?